Na verdade, o erro que o Ocidente tem cometido, em vez de dar apoio a Israel, é tentar apaziguar a multidão. A besta. E quem é a besta? Migrantes muçulmanos. E desde 7 de outubro, a jihad se espalhou como fogo selvagem. Mas graças a Deus que Israel está determinado que a República Islâmica e o Ayatollah devem cair. E isso seria o maior presente para a região e para o mundo. Bem-vindo de volta a mais uma edição de Al-Shakala Sadlana. Eu sou Dan Diker e meu co-apresentador Khalid Abutaimi está de férias. E hoje temos uma edição especial. Em um momento dramático no Oriente Médio, recebemos um convidado especial e grande amigo. Mossab Hassan Yusuf, o Príncipe Verde, filho do Hamas, é um importante comentarista e pensador sobre Oriente Médio e assuntos globais. Que prazer ter você aqui, Mossab. Para realmente destrinchar um Oriente Médio à beira de uma crise real, quero dizer, uma detonação realmente séria. Após o que chamamos de cúpula surpresa entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu, por quê? Uma cúpula surpresa? Não só porque eles se encontraram entre o Natal e o Ano Novo, líderes não se reúnem nessa semana, é a única semana em que eles não se reúnem. Mas há tantas questões perigosas, difíceis, complexas e dramáticas acontecendo em todo o Oriente Médio que afetam a existência e o futuro de Israel, a ajuda ao povo judeu e os interesses vitais dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, além do futuro da própria região. As pessoas ficaram, eu acho, analistas, planejadores e observadores, ficaram realmente surpresos com o alinhamento estratégico que parecia existir entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. Em duas questões principais de grande importância para Israel, uma é o regime iraniano, a Guarda Revolucionária Iraniana, avançando muito rapidamente no desenvolvimento de centenas de mísseis balísticos, todo mês, e declarando abertamente que vão usá-los novamente, quando tiverem no momento certo contra Israel, o que seria a primeira vez desde junho de 2025, quando os Estados Unidos e Israel atacaram não só o programa de mísseis balísticos, mas também o programa nuclear. Então esse foi o primeiro alinhamento entre o presidente e o primeiro-ministro, e o segundo, o presidente disse, sobre o Hamas em Gaza: nós só passaremos para a segunda fase se e quando o Hamas for desarmado à força e Gaza for desmilitarizada. Parece que apenas as forças de defesa de Israel teriam capacidade e disposição para isso. Porque os países árabes, o Golfo, outras forças internacionais além da Turquia não demonstraram nenhuma disposição em desarmar o Hamas à força. E por trás de tudo isso, e vou passar para você, está uma guerra ideológica, uma guerra que o Ocidente ainda está, na nossa visão, um tanto alheio, que é a jihad, a guerra islâmica, a longa guerra. Tudo isso é realmente a infraestrutura, a base do que estamos falando. E é isso que determina os prazos, determina as expectativas do Ocidente e determina o impulso da aliança entre os Estados Unidos da América e Israel. Eu joguei muita coisa aí, mas eu só queria meio que pintar um quadro e entregar para você e ver como é que o seu pincel, como você está vendo o quadro, a pintura surgir nesse cenário dramático, sangrento e dramático. Oriente Médio, Bem, vamos começar pelo Oriente Médio. O Oriente Médio está sentado em um vulcão há muito tempo. Isso não é novidade. As pessoas que pensam que a situação no Líbano, na Síria, até mesmo na Jordânia é estável, estão totalmente enganadas. Todos os países ao redor do Estado de Israel podem estar à beira do colapso. A qualquer momento podemos acordar de manhã. E há uma guerra civil no Líbano, guerra civil na Síria. A cidade, o rei da Jordânia, não é tão forte assim. Então, em um cenário, se Síria, Líbano e Jordânia colapsarem, haveria caos.
Como isso vai afetar o Iraque, que tem maioria xiita? Como isso vai afetar os países árabes produtores de petróleo, suas indústrias, sabe? Um país como o Catar é um país muito pequeno, com 28 milhões de habitantes. Apenas 400 mil são indígenas da terra e o restante basicamente são estrangeiros. Eles podem ser invadidos rapidamente e não conseguem se defender. A Infantil 35 é sem solo. Se terroristas dos rebeldes da Síria, digamos, ou da Jordânia, que basicamente é composta em sua maioria pela Irmandade Muçulmana, a Irmandade Muçulmana é algo muito poderoso na Jordânia, e a Jordânia recentemente os proibiu. Então agora eles foram para a clandestinidade, e no momento em que eles realmente vão para a clandestinidade, é aí que você precisa se preocupar. Então, 7 de outubro deveria ter sido o alerta para todo o regime, para toda a democracia, do que os jihadistas poderiam fazer. Porque quais são as fronteiras políticas? Existe uma cerca, existe um muro. Eles podem demolir, podem atravessar, podem dominar uma população civil e exterminá-la, fazer reféns. E como você vai lidar com essa situação? Nenhum exército está preparado para algo assim. E o erro, na verdade, é o que o Ocidente tem cometido. Por um lado, eles entendem a natureza da guerra entre Israel e Hamas, eles entendem o que isso realmente significa. Uma guerra urbana, onde terroristas sequestraram toda uma sociedade e a usam como escudos humanos. Eles sabem, eles conhecem os desafios, ninguém está preparado. E ao invés de dar apoio a Israel, eles, na verdade, deram ou tentaram apaziguar a multidão, a besta. E quem é a besta? Mas, infelizmente, migrantes muçulmanos que vieram para o Ocidente foram condicionados pelos ensinamentos do Islã. E desde 7 de outubro, em vez de o mundo entender a dinâmica do que está acontecendo, a jihad se espalhou como fogo selvagem. Eles dizem Palestina livre, mas querem dizer destruir Israel, dizem resistência, mas querem dizer jihad, uma guerra sagrada, uma guerra religiosa, uma guerra santa. É disso que se trata jihad. E agora, como você vê, a Palestina é um gatilho muito, muito perigoso, uma ameaça muito perigosa para o Ocidente. E quantas pessoas realmente, Camus, exploraram a tragédia em Gaza e o movimento Palestina Livre, lobos entre as ovelhas, para realmente promover agendas muito perigosas para destruir o Ocidente por dentro. Comunista islâmico, aliança. Combinação muito perigosa. Em uma época em que China e Rússia estão determinadas a colocar os Estados Unidos no banco de trás. Então Israel realmente aparece para responder a muitas dessas perguntas. Primeiramente, a resiliência israelense é uma mensagem muito clara para os jihadistas, para a República Islâmica, para os jihadistas palestinos. Não é só o Hamas. Todo o conceito da Palestina é fundamentado em princípios de jihad. Mesmo que a nova geração de palestinos recuse. Não é jihad, mas resistência. Eles se declaram nacionalistas. Movimento, mas eles não são assim por natureza. É jihad, é Islã, é uma matança pela mesquita de Al-Aqsa, uma guerra ideológica. Que Arafat, aliás, usou a mesma imagem de Al-Aqsa, ele citou e declarou Al-Aqsa da mesma forma que o Hamas. Então, o que eu entendo que você está dizendo é que há uma instrumentalização do conceito de Palestina no Ocidente.
que não tem nada a ver com um estado desse tamanho ou daquele tamanho, ou um território dessa dimensão ou daquela dimensão. O que eu entendo que você está dizendo, Mossab, é que a Palestina é um estado de espírito, é uma ideologia, é uma consciência política geral que é usada para avançar a jihad e o islamismo ao redor do mundo. Apela ao Ocidente como algo com que podem se identificar, quase como uma queixa territorial. Sim, com certeza, isso é jogo duplo. Eles dizem uma coisa aqui, mas é percebido de outra forma do outro lado do mundo. É muito, muito perigoso. Eu disse isso desde o começo, Palestina é um gatilho muito, muito perigoso. As pessoas não percebem o quão perigoso isso é. Como alguém que viveu a primeira intifada, as coisas eram muito pacíficas antes da primeira intifada. No momento em que eles começam a gritar do rio ao mar, intifada, intifada, as coisas pioraram e vêm piorando desde então, desde 1987. E quando começo a ver isso no Ocidente, em cidades ocidentais como Nova York, Londres, Paris, para mim, como alguém que viveu lá, esse foi o momento em que você não pode tolerar uma mentira dessas. Quanto mais você tolera isso, quanto mais tenta apaziguar, mais isso vai crescer em você. No começo começam a jogar pedras, esfaqueamentos, tiroteios, atentados suicidas. Então, eventualmente, 30 anos depois, ou até muito menos, isso se torna um genocídio ou tentativa de genocídio no estilo de 7 de outubro. Depois, o que vem em seguida é destruição. Não existe democracia no mundo que toleraria uma coisa dessas. Mas voltando à região, todo mundo está olhando para Israel, e eu acho que Israel está com problemas, mas também acho que Israel é o país mais forte, o mais estável da região. Sim, na região, sim, existem desafios. Existe violência doméstica, infelizmente, por parte dos árabes israelenses que não demonstram total lealdade à sua bandeira como cidadãos israelenses. Eles têm conflitos em relação à sua identidade. Eles não sabem se são realmente palestinos ou israelenses, mesmo que sua cidadania seja israelense. Então, esse é um grande desafio para o Estado de Israel. Depois temos Gaza, depois temos a Cisjordânia e o jogo duplo da autoridade palestina. Desculpe explicar, como você descreveria o jogo duplo da autoridade palestina? Como podemos entender que a autoridade palestina se apresenta como pacificadora ou parceira da paz? A alternativa ao Hamas, a Jihad Islâmica, mas na realidade eles não são. Acho que eles são mais perigosos do que o Hamas, pelo menos o Hamas é muito claro. Eles afirmam: queremos destruir Israel, não buscamos paz ou reconhecimento. As agendas deles são claras, você sabe lidar com eles. É por isso que o mundo chegou à conclusão, depois de 7 de outubro, de dizer: ok, sabe, temos que tirar esses terroristas do poder. Mas a autoridade palestina tem legitimidade, foi legitimada, e seus acordos por baixo dos panos financiam assassinatos. Agora eles entram só depois de anos, décadas, financiando os assassinatos deles. Elogiando os shahids, o povo judeu rezou por centenas de anos, se não milhares de anos. Dizendo, no próximo ano em Jerusalém, o presidente da Organização para a Libertação da Palestina, da Autoridade Palestina na época, Arafat, dizia: Al-Quds Rahin Shuhada Bil Malayin, que significa algo como: nós vamos para Jerusalém. Milhões de assassinatos. Isso era o que ele estava entoando até poucos dias antes de morrer, até a última hora. É o mesmo que chamar de dilúvio de Al-Aqsa, segundo o Hamas. Exatamente. Então, tudo bem, sabe? Você pode elaborar suas declarações políticas com muito cuidado, parecer neutro e esperar alguns anos antes de condenar os ataques do Hamas. Esperando na moita, sabe?
Vendo os desafios que Israel está enfrentando, em vez de se posicionar e dizer isso não nos representa, isso não é quem somos. E o que o Hamas fez foi errado. E, na verdade, para fazer parceria com Israel, se eles fossem realmente parceiros da paz. Imagine se a autoridade palestina, em vez de trabalhar com a África do Sul e algumas entidades estrangeiras para condenar Israel no cenário internacional como genocida, um país cometendo genocídio em Gaza, o que não é verdade, e a autoridade palestina não, isso não é verdade. Na verdade, Israel está fazendo um favor à autoridade palestina ao remover o Hamas do poder, seu pior e mais amargo rival entre os palestinos. Eles esperaram apenas para explorar a situação criada após 7 de outubro, em vez de ficar ao lado da verdade. Que tipo de parceiro de paz você é? Você sabe, você veio para a região, Israel permitiu seu retorno, de acordo com Oslo. Não foi por promessa de soberania estatal. Não era sobre soberania estatal, era sobre paz, e você falhou repetidas vezes. Especialmente, na verdade, o que nos trouxe ao ponto da destruição de Gaza, exceto a autoridade palestina. Você sabe, quando eles perderam o controle sobre a faixa de Gaza em 2007, se não fosse pela corrupção deles, se não fosse pela preguiça deles, se não fosse pelo jogo duplo que eles jogam com todo mundo, o Hamas nunca teria chegado ao poder, mas eles deram ao Hamas a oportunidade e agora continuam jogando o mesmo jogo. Hussein Sheikh e todos esses líderes da autoridade palestina chegando com suas comitivas, sugando tudo, a economia. Enquanto as pessoas não têm renda, não têm empregos, não têm salários, a economia está à beira do colapso. Mas eles vivem uma vida de luxo. Então agora eles estão repetindo a mesma coisa. E amanhã, quando a economia entrar em colapso, eles vão usar a crise como arma contra a Organização Mundial da Saúde. Israel. Contra Israel, outra intifada. Então eles não são confiáveis. E esse jogo duplo faz com que você não veja o verdadeiro rosto deles. Na verdade, eu prefiro lidar com o Hamas ou lidar com extremistas que são basicamente claros e óbvios. Você sabe como lidar com eles quando chega a um ponto. É isso. Depois de 7 de outubro, o uso da força era a única opção na mesa, mas agora ninguém pode usar a força contra a autoridade palestina. Mesmo que eles estejam exportando doutrinação odiosa, terrorismo, sem esquecer da campanha diplomática global deles para difamar Israel, Que é uma espécie de jihad, não? claro, é basicamente uma jihad social e política. Isso não começou em 7 de outubro. Agora, as acusações de apartheid, genocídio, limpeza étnica e ocupação têm sido promovidas pela autoridade palestina há quase 2 décadas. Financiado pela autoridade palestina, que criou uma geração de ocidentais que realmente acreditam que Israel é um estado de apartheid, mesmo sabendo que a autoridade palestina sabe que o muro e a cerca foram resultado dos ataques suicidas durante a Segunda Intifada, não foi racismo, não era uma questão de apartheid, mas a autoridade palestina não defende a verdade. Só quer afirmar que esses são seus direitos. Por exemplo, se eles realmente tivessem agendas, mas eles não têm nenhuma agenda, eles só querem difamar Israel, deslegitimar Israel, e é assim que eles vêm ganhando legitimidade. É impressionante que com o massacre de 7 de outubro, estupro, tortura, sequestro de centenas e centenas de pessoas, que a Irmandade Muçulmana Hamas, precursora da Al-Qaeda, conseguiu convencer muitos jovens nos Estados Unidos e até mesmo a maioria de que o Hamas está certo, que o Hamas é legítimo, que a causa palestina é muito mais legítima do que Israel, e isso me parece uma inversão extraordinária de legitimidade.
Ainda mais considerando o fato de que o Hamas teve grande orgulho em documentar suas atrocidades nas câmeras GoPro. E mesmo assim, com essa evidência, conseguiu enganar. Ou enganar o Ocidente e convencer o Ocidente através do iPhone. E as imagens de destruição em massa de muitos prédios em Gaza, onde o Hamas se escondia, usava escudos humanos, explorava crianças em escolas, em prédios, em mesquitas, em instalações da Organização das Nações Unidas. E Israel acaba sendo visto como se fosse o Hamas dos dias atuais, e o Hamas, de certa forma, acaba sendo visto como, sabe, os judeus vitimizados, uma inversão total. Sim, esse é o. Sabe como eu consigo me safar de uma tentativa de assassinato? Sim. Eu incrimino alguma vítima com um crime perfeito, assim eles nunca conseguem sair da suspeita, e foi isso que fizeram. 7 de outubro foi uma tentativa de genocídio. Sim, Como entendemos a guerra por trás da guerra, o significado? No Ocidente, você sabe, os Estados Unidos foram fundados com a Constituição dos Estados Unidos da América? A ausência de coerção religiosa existe totalmente, paradoxalmente, na América. Você pode ter qualquer religião, qualquer origem étnica, e isso é garantido pela Constituição. Ser livre, expressar-se livremente, acreditar no que quiser, mover-se livremente. E ainda assim, o que aconteceu foi que as personalidades religiosas mais extremistas e radicais da Irmandade Muçulmana convenceram o mundo livre de que sua causa é virtuosa. E, no entanto, parece que o mundo livre, liderado pelos Estados Unidos, pelas potências europeias e pelos países de língua inglesa, não está familiarizado com a natureza da jihad. Você mesmo cresceu nesse contexto cultural, entende isso tão bem quanto qualquer um de lá, e também vive no Ocidente. Então, o que é que o Ocidente não entende? Que eles precisam entender sobre essa longa guerra, que o presidente Trump parece acreditar que pode acabar, sabe, se não no curto prazo, no médio prazo, podemos chegar a um novo Oriente Médio na visão dele. Mas como estamos vendo isso se desenrolar, Mozabê? Parece que essa longa guerra que conhecemos como jihad vai levar muito, muito tempo para ser superada. Seja o Irã, seja a Turquia, e com a ajuda da doutrinação e do grande poder de influência do Catar, sejam os Houthis, sabe, e todos os outros representantes, então nos ajude a entender o cronograma aqui. Essência da jihad. O que o Ocidente precisa entender? o problema da jihad é isso. Protegido pela religião mais difundida e que mais cresce na Terra? Por um lado, os qatarianos promovem a doutrinação da Irmandade Muçulmana. Milhares de imãs da Irmandade Muçulmana estão na folha de pagamento do Catar. Mas, por outro lado, o Catar reprime qualquer tentativa de criticar o Islã. Quando a jihad se manifesta, dizem que isso é islamofobia e terrorismo. Não representa a verdade do Islã. E eles continuam manipulando o público. E eu realmente não sei qual é o jogo deles. É para sabotar completamente o Ocidente? Impulso, explosão? Eles querem que as coisas simplesmente saiam completamente do controle, sabe? Você financia a mesquita onde o ódio se origina, onde os versos da jihad são recitados. Por outro lado, você começa a financiar campi, universidades, e quando as pessoas começam a questionar, você as silencia, você as censura. Catar. Esqueça as mesquitas e os imãs ou os jihadistas. Olhe para Al Jazeera, que na verdade retrata jihadistas como combatentes da liberdade,
como um movimento de resistência, rebatizando a barbárie e o terrorismo como um ato legítimo de liberdade. De onde vem toda essa manipulação e confusão? A Jazira Ocidental é um império gigante que vem promovendo uma narrativa falsa há muito tempo. E, claro, em nome da liberdade de expressão. Então, sabe, como americano, na verdade, minha liberdade termina onde ela entra em conflito com as liberdades de outras pessoas. Sabe, liberdade não significa que eu cancelo o seu direito de existir e digo que isso é minha liberdade de expressão. Não, não é isso. Mas hoje, nas redes sociais, tantas pessoas por trás de uma tela incentivando violência. E não existe censura em nome da liberdade de expressão. Essa é a maior ilusão do Ocidente. Liberdade de expressão. O que você quer dizer por liberdade de expressão? Se alguém está me incriminando por um crime que eu não cometi e querem me condenar à morte, validando e me apagando da existência, você ainda chama isso de liberdade de expressão? Isso não é liberdade de expressão, é uma ameaça existencial. E basta olhar para o antissemitismo, o anti-Israel, que foi rebatizado como anti-sionismo desde a guerra em Gaza, quanto à hostilidade contra as comunidades judaicas. O que aconteceu recentemente na Austrália, infelizmente, não vai ser a última coisa. E a jihad não é só contra judeus, vai ser contra cristãos também. Apenas confiem um pouco mais nos jihadistas, pressionem eles um pouco mais para o canto. No Reino Unido ou em Dearborn, em cidades de maioria muçulmana hoje em dia, ou onde eles têm poder, veja como eles vão se comportar. Vai ser desagradável. Então, tudo bem. Podemos afirmar que estamos protegendo a liberdade de expressão, mas na verdade estamos permitindo ideologias muito perigosas. A Irmandade Muçulmana, o jihadismo, palestinismo, vitimismo. Neste momento, há toda uma geração nos Estados Unidos e no Ocidente que está realmente se adaptando à mentalidade de vítima. Você sabe que o 7 de outubro foi justificado do ponto de vista deles, eles compraram a narrativa de que se você foi ocupado, se você foi oprimido, é claro, sem entender a realidade e como o 7 de outubro aconteceu. Amanhã eles vão dizer, somos oprimidos pelo nosso próprio governo, somos oprimidos pela oposição ou por uma certa religião. E então eles também vão acreditar que a violência é justificada. A descoberta do Federal Bureau of Investigation sobre o plano que supostamente iria acontecer, véspera de Ano Novo em Los Angeles, 4 grandes ataques terroristas, tendo como alvo empresas. O grupo não é jihadista, não é islamista, na verdade é de esquerda, afiliado à Palestina, ao palestinismo e à narrativa de vitimização palestina. E qual é a demanda deles? Palestina livre e Havaí livre, Palestina livre e Havaí livre? Agora, como vê, uma nova geração diz Havaí livre. Ou seja, subverter a América. Não se trata de Israel, é sobre o mundo livre. Exatamente. Basicamente é assim que o jihadismo funciona, sem exigir que a pessoa seja jihadista. Jihadista do ISIS. É a legitimação da violência e da barbárie por motivos fracos. E todo mundo está se tornando uma vítima, e quanto mais eles explodem coisas, mais se sentem vítimas, e mais a sede de sangue aumenta. Então, é assim que tem sido com os palestinos que nunca aprenderam em 77 anos
que vendo como é uma bola de neve e ela foi rolando e ficando cada vez maior até se tornar um genocídio em 7 de outubro, em vez de aprender e aceitar, tipo, ok, entende, é um beco sem saída, eles insistiram na mesma estratégia, a estratégia da violência. Muitas pessoas no Ocidente gostam dessa mídia social que doutrina ódio e incentiva mais violência. Esse confronto na realidade virtual está de alguma forma se refletindo no mundo real. E nós só precisamos aceitar que não é só o Oriente Médio. Neste momento, podemos estar vivenciando o colapso da civilização. E isso pode ser apenas os sintomas da Terceira Guerra Mundial. Pode ser e pode não acontecer. Eu não sei, mas a humanidade, neste momento, está no fundo do poço. E todo mundo está procurando uma desculpa. Todo mundo está procurando justificar a violência. E aí vem o jihadismo, o palestinianismo. Não há diferença, não há diferença. Apenas trauma auto-infligido, auto-vitimismo. Então, depois disso, a pessoa ou o grupo acredita que tem o direito de agir, de resistir. O que isso realmente significa? E qual é o limite da resistência? Existe algum protocolo? Vimos isso claramente em 7 de outubro. Eles sequestraram as crianças pequenas, estupraram mulheres, mataram toda forma de vida. Então, qualquer um pode alegar que é resistência. Eu sou palestino e odeio meu governo e odeio essa corporação. E agora eu quero comprar armas e me tornar um combatente da liberdade. Essa é a invasão que me preocupa, e não está limitada apenas ao jihadismo. Mas o jihadismo é o espírito da violência, é o espírito da conquista. Então existe esse ponto de encontro entre o que conhecemos como ideologia woke ou de extrema esquerda e o islamismo. Eles se encontram no meio nessa questão da vitimização, no acordo sobre algum tipo de conspiração pelo establishment, pelo Estado, pelo país, pelos sistemas políticos, por aqueles que estão no poder. E é assim, ao que parece, que os jovens realmente aderiram ao mesmo islamismo radical e extremista. Isso, na verdade, os mataria e se voltaria contra eles se eles vivessem nessas sociedades. Sim, absolutamente. São muitos dos defensores da Palestina. Se eles realmente chegassem à Palestina, eles não sairiam vivos. Bem, há muito o que aprender e muito trabalho a fazer. E sempre é arriscado oferecer uma prescrição, oferecer uma solução, oferecer uma direção para o pensamento. Mas isso é o quê? Juntos, e você tem sido tão útil em nos ensinar e nos ajudar a entender como pensar como pessoas do Oriente Médio e responder como pessoas do Oriente Médio. É isso que tentamos fazer no JCFA, pensar como a região que nos abriga, em vez de pensar como ocidentais. Sobre as culturas do Oriente Médio, sobre as ideologias do Oriente Médio e sobre a jihad do Oriente Médio. E, ao tentarmos fazer isso, buscamos criar uma ponte entre as culturas políticas, ideologias, religiões e estratégias em todo o Oriente Médio em relação a Israel e ao Ocidente. Vamos deixar nossos amigos e espectadores com apenas algumas ideias sobre o que eles deveriam fazer para enfrentar o que temos falado, que é esse jihad. Porque se não fizermos isso, se não confrontarmos as bases ideológicas das guerras em que nos encontramos, e estivemos em muitas guerras por todo o Oriente Médio, está chegando ao Ocidente. Alguns dizem que é o próximo, mas o Ocidente é agora. Porque o jihadismo, né, o islamismo está nos Estados Unidos, está em toda a América Latina, está na Venezuela. O Hamas, o Hezbollah, estão muito bem entrincheirados na Venezuela, mesmo com o presidente tendo enviado recursos militares para a Venezuela. Além do narcotráfico, há também o tráfico do terror. O Hezbollah está envolvido em grandes negócios lá e trabalhando com os cartéis de drogas, assim como o Hamas. Acho que muitos não percebem que essas organizações jihadistas estão bem perto, na porta dos Estados Unidos e da América do Norte. Bem, este é um tempo de guerra e essa guerra é diferente de qualquer outra guerra.
E simplesmente precisamos aceitar que há tempo para a paz e há tempo para a guerra. E quando a guerra é imposta contra você, então não há escolha a não ser lutar. E a guerra de narrativas faz parte disso. E claro, né, os ocidentais que abriram o portão para o cavalo de Troia, eles deixaram ele entrar. Moralistas posando de salvadores que querem salvar os palestinos que eles nunca conheceram, que não entendem nada do jogo deles, às custas de uma democracia legítima. Tudo bem, eles deixaram eles entrarem. Então eles acham que toda essa doutrinação de ódio está indo para o vazio, não está indo para o vazio, isso vai ecoar eventualmente. Mas na minha opinião, o perigo não está apenas na Europa. Como eu disse desde o começo, países árabes produtores de petróleo, existe uma ameaça vinda dos iemenitas, o povo do Iêmen. A Arábia Saudita bombardeou o Iêmen ontem e você viu o que o Iêmen fez com o Estado de Israel? Durante a guerra, mandou milhões de pessoas para abrigos, e eles têm essa capacidade. E se o Ayatollah decidir realmente armar os Houthis para que possam desestabilizar os países árabes produtores de petróleo, eles têm essa capacidade. O Ayatollah tem essa capacidade. E, acredite se quiser, ninguém tem o poder de colocar tropas em solo. O Iêmen é muito pior do que o Afeganistão. Tem uma geografia muito difícil e ninguém quer enviar exércitos para lá. Você viu os Estados Unidos. A guerra deles contra os Houthis durou 4 dias. E, aliás, esse é o significado de reconhecer a terra somália. Porque fica bem ao lado do Iêmen, fica ao lado do Estreito de Bab el-Mandeb, sim. O estreito, Preto. certo? E é uma localização significativa. É muito, muito importante porque você não pode permitir que não são apenas os Houthis, são os iranianos por trás deles. E então, novamente, você pode pensar que os países árabes do petróleo são estáveis e estão em boa condição. Eles não estão. E, aliás, eles querem que Israel acabe com o Irã, querem que Israel acabe com o Ayatollah e todos os aliados americanos. Eles sabem que a maior ameaça é o Ayatollah, você sabe. A ambição não é Jerusalém, é Meca, é Meca. E se ele tivesse a oportunidade, se não fosse pelos Estados Unidos, se não fosse por Israel, ele já teria invadido há muitos, muitos anos. Ele não tentou invadir o Iraque, e aliás o Iraque tem uma população majoritariamente xiita. Além disso, nunca se sabe qual vai ser o próximo passo dele. Então todo mundo sabe que essa é uma ameaça. Mas enquanto isso, as pessoas querem reduzir o problema de uma ameaça regional, onde a República Islâmica e seus representantes têm desestabilizado toda a região e conseguiram, em grande parte, desestabilizar o mundo inteiro. Sabe, A operação deles na América Latina, sim, é uma operação muito grande, em cooperação com a Venezuela. Está documentado. Há tantas evidências da operação deles bem na fronteira sul dos Estados Unidos. Então, eles são um regime terrorista global e não podem permanecer no poder para sempre. Então, ter isso na pauta de discussão entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro de Israel é uma prioridade. É uma prioridade lidar com o Irã, não apenas porque é uma ameaça contra o Estado de Israel e, claro, contra Al Jazeera, Qatar. Em público, eles fazem parecer que é apenas um problema de Israel, para condenar e difamar Israel ao promover agendas e convencer os americanos. Por que seus impostos estão sendo usados para ajudar Israel? Mas os qatarianos sabem que a ameaça não é Israel, a verdadeira ameaça é o Irã. Então, naturalmente, eles deveriam estar colaborando com Israel, com os Estados Unidos, e é isso que eles fazem em suas reuniões secretas. Mas nas redes sociais e na arena pública, eles condenam Israel e desafiam os Estados Unidos.
Então esse é o jogo duplo e alguém vai ter que pagar o preço, eventualmente. Mas graças a Deus que Israel está determinado, que a República Islâmica e o Ayatollah precisam ir embora. E eu espero, e esse seria o maior presente para a região e para o mundo, que o povo do Irã, o povo da Pérsia, simplesmente se levantasse e derrubasse esse ditador, esse assassino, esse terrorista, para tirá-lo do poder e construir uma verdadeira democracia. Não vai ser um processo fácil, mas pelo menos se eles conseguirem derrubar o Ayatollah. O programa de mísseis balísticos seria demolido, o programa nuclear seria suspenso de vez e o mundo daria uma mão aos iranianos. Onde você sabe? Nós seremos capazes de conectar não só Israel com o Irã, mas também o resto da região, e então estaremos falando sobre paz, prosperidade. Mas por enquanto não podemos esconder a cabeça na areia e dizer que não existe ameaça iraniana. Não, existe sim. A ameaça está lá, não só contra Israel, mas contra toda a região e a segurança global. Então, a chamada comunidade internacional tem muito trabalho a fazer para enfrentar essa ameaça global. E nós realmente agradecemos por você ter vindo e nos dado uma verdadeira lição sobre como pensar nessas questões. E esse é o nosso grande desafio. Como fazemos as perguntas certas? E como nós, com a maior humildade, podemos criar caminhos que ajudem a região, o Oriente Médio, o Ocidente, a se tornarem mais seguros, mais protegidos e mais prósperos. Mas o primeiro passo é expor, depois educar e, em seguida, envolver aliados e amigos em direção a uma realidade muito melhor que você nos ajudou a compreender hoje. Mossab Hassan Youssef, o Príncipe Verde, meu querido amigo, obrigado por ser nosso convidado especial nesta edição de Al-Ashaq Al-Satlana. Nosso Oriente Médio é realmente o nosso Oriente Médio. Juntos, temos que torná-lo um lugar melhor. Obrigado por isso. Obrigado por participar. É uma ótima discussão.